Tudo bem? Tudo certo, né? Oitavos anos. Então, esse vídeo tem como objetivo hoje, tá? Dar uma esclarecida, né, para vocês a respeito do desenvolvimento da produção de bens. Lembra daquela pergunta feita na aula anterior? Será que sempre existiu fábricas? Aqui, nesse início aí, né, de apresentação, já foram deixadas algumas imagens. E aí, olhando essas imagens, vocês são capazes de já responderem? Combina aí com o que vocês já pesquisaram? Sempre existiu fábrica? Será? É, essa pergunta, então, é o ponto de partida, né, para esse vídeo. Na verdade, a resposta é não. Nem sempre existiram fábricas, tá? As fábricas, elas vão surgir em um contexto já aproximadamente século XVIII, que vai ser começada, né, iniciada aí a criação das fábricas. Mas aí pode vir outra pergunta, então, né, na cabeça de vocês. Quando não tinha fábrica, onde então que se produzia as coisas? Onde que eram produzidos é, desde itens, né, de uso pessoal até ferramentas? Onde era produzido tudo? Então, gente, nós temos as três fases pelas quais a produção, né, das coisas passaram. Observando, olha as nossas imagens lá da página de abertura. Lembram delas? Cada uma delas está marcando aí, né, trazendo características das fases pelas quais a produção já passou. A primeira, o artesanato, a segunda, a manufatura e a terceira, a maquinofatura. Vamos então às características de cada uma delas. O artesanato, como vocês podem ver aí na imagem, né? Ele é essa fase da produção, que também está descrita nesse texto, onde a produção acontece onde? Em oficinas caseiras, tá? As oficinas caseiras aí são os locais, né, de produção, é onde a pessoa produz. E quem que produz? O artesão, tá? O artesão, ele produz aí aquilo que ele é habilitado a fazer, tá? Então, temos o artesão, né? O sapateiro, ele era o artesão, dominava aí a produção de sapatos, o tecelão, produzindo aí o tecido, tá? E ele domina, a característica importante desse período é que ele domina todas as fases da produção. Então, ele conhece. Ele sabe desde quando pegar lá a matéria-prima, né? Vamos pegar, por exemplo, o tecido, desde quando ele pega a lã, o ponto que ele precisa para transformar a lã em fio, o como juntar esses fios até formar a trama do tecido, ele sabe fazer tudo isso. Tá? Então, é uma característica aí da fase artesanal, o artesão, que é aquele que produz, dominar, tá? Ele domina todas as fases da produção. Tá? Outra característica é que esse artesão, ele é dono dos meios de produção, tá? Ele é o dono aí de tudo, das ferramentas, da matéria-prima, das instalações. Quais instalações? Essa oficina caseira onde ele produz. Então, ele é o proprietário das instalações, da ferramenta, da matéria-prima e, obviamente, ele conduz a produção, ele vai negociar essa produção e, portanto, o lucro também vai ser desse artesão, tá? Então, essa é a fase aí do artesanato. As ferramentas, como nós já comentamos, são ferramentas manuais. Olhe lá na imagem. Lá na imagem a gente percebe,
né, que ele trabalha com ferramentas totalmente manuais. O ambiente é esse, lembra um ambiente mesmo doméstico ali de uma oficina criada, tá? Então, essas são as características básicas aí da forma de artesanato. Pois bem, essa forma, ela sofreu uma certa modificação e aí veio a segunda, chamada de manufatura. Turma, uma coisa importante de vocês perceberem é que o surgimento de uma forma de produção não anulou a outra, tá? Elas continuaram a existir até hoje, né? No nosso mundo, hoje nós temos fábricas, máquinas aí, né? De todos os graus de desenvolvimento tecnológico, mas nós continuamos tendo produtos artesanais, não é isso? Então, é importante notar que uma não anulou a outra. A questão surgindo uma nova forma de produção, ela acabou sobressaindo, né? Tendo um maior segmento do que a anterior. Isso aconteceu com a manufatura. Repare que o artesanato, obviamente, continua a existir e a manufatura traz uma característica do artesanato, que é o uso de ferramentas manuais. As ferramentas que vão ser utilizadas durante a fase da manufatura são as mesmas, repare que elas estão aqui, né, ó, em um local que pertence às duas. Vocês repararam isso? Tá? As duas fases de produção, artesanato e manufatura, continuam utilizando-se de quê? De ferramentas manuais, tá? Então, nós temos essa característica aí na manufatura, o uso de ferramentas manuais. Outro, agora uma modificação, é possível a gente perceber aí, trabalha em galpões de produção, tá? Que também, o ambiente de produção também era chamado de manufatura. Deixa de ser aquela oficina caseira, menor, onde geralmente estava um artesão só, no máximo alguns poucos ajudantes, e passa para galpões, geralmente com maior número de pessoas. Um mestre conduzia, né, a produção, mas tinha ali outras pessoas auxiliando. Repare na imagem, a imagem nos remete a essa ideia. Olha a diferença de espaço entre essa imagem anterior. É isso mesmo, nos lembra uma ideia maior, com mais objetos que vão ser utilizados na produção, com seções, né, com espaços diferenciados aí, tá? O trabalhador ainda conhece todas as etapas do trabalho, mesmo ali, já tendo uma certa divisão do trabalho, que a gente vai falar já já, quem trabalha consegue, tá, ter o domínio de tudo que vai ser feito do início ao fim. Então, a manufatura, esse espaço em si, permite ter esse domínio do conhecimento do que se produz, tá? E aí, esse trabalhador recebe pelo que faz, então nós temos o trabalho assalariado, ele recebe pelo que ele faz, tá? E outra característica importante, essa é nova, é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, ela já vai estar presente onde? Dentro dessa segunda fase, né, das produções, da manufatura. O que é a divisão do trabalho? Aqui na imagem dá para a gente perceber, ó. Enquanto uma pessoa realiza, né, uma parte, outra se encarrega de outra parte, tá? Então, vamos colocar a produção de tecido, que nós já havíamos citado na fase artesanal. Na fase da manufatura, a produção de tecido, né, usando a lã como matéria-prima. Que ia ocorrer, gente? Uma pessoa vai estar responsável por estar trabalhando a lã até o ponto, né, de transformá-la em fio, a partir da fiação. Outro grupo já estaria ali trabalhando na tecelagem, que é o transformar esses fios na trama que vai formar o tecido final. Então, veja que nós já temos dois grupos diferentes. E aí, vamos
colocar também que tem um terceiro grupo que pega esse tecido, que vai estar, né, encaminhando ele, então, para ser vendido, para ser negociado. Então, olha que nós temos 3 grupos que cuidam de uma mesma produção, que é o tecido. Então, isso é a divisão do trabalho, tá? Divisão do trabalho. Essa é nova. Na fase artesanal, como eu falei com vocês, o artesão, um único artesão conduzia tudo isso, tá? Mesmo assim, vale lembrar, pela dinâmica ali da manufatura, desse local onde se era produzido, os trabalhadores, geralmente mestres, né, e outros aprendizes, eles conduziam, eles sabiam da condução, ou seja, mesmo tendo a divisão do trabalho, ele ainda não perde a noção do conhecimento, né, de toda a produção, tá? Então, nós vamos caminhar agora para a terceira etapa. A terceira etapa aí da produção é a etapa, a fase da maquinofatura. Maquinofatura, o próprio nome já indica. Foi, basicamente, para vocês terem a noção aí, foi a incorporação das máquinas naquela lógica de atividade que existia na manufatura. Então, a partir de agora aqui, né, nós temos aí esse prefixo, essa parte aí da palavra que já define bem essa fase. Maquinofatura, ou seja, é a introdução das máquinas, tá? Na forma de produzir ali que já existia na manufatura. Então, a grande destaque aí, introdução das máquinas nessa fase. Outro grande destaque é que vai mudar profundamente, né? Aliás, vamos voltar um pouco aqui. Nós temos a divisão do trabalho que vai continuar. E aí, gente, chama atenção, né, para vocês perceberem. Algumas etapas carregam características da outra. Olha aqui, ó. A divisão do trabalho, ela fazia parte da manufatura e agora está presente onde? Dentro da maquinofatura, tá? Então, a maquinofatura continua com a divisão do trabalho e aí ela tem como novo a introdução das máquinas, tá? O trabalho assalariado, o trabalhador vai vender a força de trabalho. Nesse contexto aqui da maquinofatura, o que vai acontecer? O trabalhador, ele vai passar a atender uma máquina. Então, diferente de anteriormente, né, ele ser o condutor da ferramenta, lembra, as ferramentas eram manuais, então ele era o condutor da ferramenta. Agora ele vai ficar o inverso, ele vai atender uma máquina, né? Ele vai operar a máquina? Sim, mas a máquina só faz aquilo para a qual ela já é programada. Então, ou seja, o conhecimento do trabalhador, ele não vai alterar profundamente o que a máquina vai fazer, porque a máquina já tem, né, a especificidade dela, tá? Então, o trabalhador, ele vira o quê? Ele vai se transformar, né, num operário, operar as máquinas, tá? Que é a grande inovação aí dessa fase. E aí ele vende, então, a sua força de trabalho. A sua força de trabalho que vai ser importante para estar movimentando esse conjunto de máquinas dentro de onde? Onde que é o grande espaço de trabalho aí da maquinofatura? As fábricas, tá? As fábricas, e aí nós temos as imagens aí em cima, que nos ajuda a ter ideia da diferença, né, de ambiente de trabalho e a consequência desse novo ambiente também para as cidades, para o meio ambiente. Reparem só aí para vocês verem. A fábrica, na segunda imagem, começando por essa segunda aqui, ó. A fábrica é um ambiente muito maior, dividido em seções, né, em partes, até porque, vamos pensar, cada máquina, ela realiza uma função. E aí, cada seção, então, da fábrica tem um tipo de máquina que realiza determinada atividade, tá? Então, a grande inovação aí vai ser essa, vai ser
a construção de fábricas, esse grande ambiente de produção dividido em seções, tá? Cada trabalhador vai ocupar então uma seção. Conseguem acompanhar? Tá? Como cada trabalhador agora vai acompanhar uma parte da produção, ao longo, né, do desenvolvimento do processo, isso fez com que o trabalhador já não soubesse mais descrever toda a produção do início ao fim, tá? Ou seja, ele agora conhece aquela máquina, aquela seção onde ele trabalha, onde ele atende e desenvolve o que ali é necessário, tá? Ele já não conhece mais todo o meio de produção. Lembrem-se também que o que vai acontecer? Cada trabalhador não vai levar a sua máquina, a máquina pertence, né, ao dono da fábrica. Então, os meios de produção também já não são mais, né, pertencentes ao trabalhador. A esse conjunto de características, gente, dá-se o nome de alienação do trabalhador. Ou seja, o trabalhador vai se tornar distante, tá? Sem ter o conhecimento de tudo. Então, o trabalhador já não é dono dos meios de produção nem dos lucros, porque o que ele vende ali também, ele não vai, o lucro não é todo dele, como era lá na fase artesanal, tá? É, também não domina todas as etapas do trabalho, ou seja, ele vai ficar alienado, né, do trabalho como um todo, tá? E aí, na segunda imagem aqui também que nós temos a respeito dessa produção, uma das consequências aí das fábricas. O que que vocês podem ver aí? O que está sendo emitido no ar? Muita fumaça, né? Poluição é uma das características da construção das fábricas no ambiente urbano, tá? Turma, então, hoje esse vídeo tinha mais o objetivo, né, de estar dando essa informação, né, para vocês das 3 fases de produção e dessa forma nós vamos então iniciar nosso novo conteúdo, Revolução Industrial. Aí nós vamos contextualizar esse desenvolvimento da maquinofatura dentro da Inglaterra lá no século XVIII, tá certo? Então, um abraço, aguardo vocês até o próximo vídeo aí, Revolução Industrial. Tchau, tchau!